Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde. Senhor, eu sei que Tu separou esse dia, Tu separou cada pessoa para estar nesse local, para ouvir a Tua palavra. Eu já me sinto abençoada nessa tarde. Eu já me sinto cheia de Ti, porque Tu já falou comigo através do perdão, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Porque muitas das vezes é difícil a gente perdoar, é difícil a gente amar, é difícil a gente abraçar e se reconciliar. Mas eu louvo o Teu nome, Senhor, porque Tu já falaste comigo nessa tarde. Quero te entregar a Cristo nesse momento em Tuas mãos. Senhor, venha falar conosco através da Tua filha. Que a Tua boca, que ela seja uma boca profética nessa tarde para nós, mulheres. Aquilo que está no Teu coração, que Tu tem repartido com ela, Senhor. Traga com muita unção nessa tarde. Redobre, Senhor, a unção sobre a vida da Tua filha, Pai. Acalma o seu coração, porque eu sei que Tu está com ela, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu fala de maneira poderosa. Tu nos ensina, Tu nos repreende, Tu nos ama. Ó Deus, sei que a Tua filha, que ela não fale de mais nem de menos, mas que ela venha falar aquilo que está no Teu coração. Unge os seus lábios nesse momento, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor vai fazer nessa tarde, através da Tua filha. E já de antemão te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A paz, irmãs. É muito bom, né, a gente poder estar aqui de novo, né? Deus tem feito grandes coisas nesse tempo, né, que Ele tem separado para nós. Nós tivemos uma experiência assim muito tremenda no nosso retiro. Quantas aqui tiveram no retiro? Poucas, né, que estão aqui hoje. Mas nós pudemos experimentar assim um derramar muito tremendo de Deus, né? E eu, quando voltei para casa, né, com aquela experiência tão tremenda, porque eu e Edna, a gente estava numa expectativa muito grande para esse retiro. A gente sabia que Deus tinha algo especial, até porque Ele começou a comunicar através de algumas irmãs. Mas, mais uma vez, Ele surpreendeu, né, porque Ele foi além das nossas expectativas, né? Foi um tempo assim muito bom. E eu, quando fui para casa, eu comecei a seguir buscando o Senhor, né? E eu falei, Senhor, Tu tem feito coisas tremendas. O que Tu queres falar mais conosco? O que Tu queres para essa nossa próxima reunião? E Deus assim me trouxe assim muito claramente, a passagem que eu vou começar lendo com vocês hoje. Vou pedir a paciência de vocês, que a gente vai ler um pouquinho hoje. Eu queria começar lendo a passagem Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Vocês já devem ter visto aqui atrás de mim, né, que tem uma imagem projetada. E nós cantamos também, né, parte dessa palavra que nós vamos ler hoje, que fala sobre uma mulher, né, que se lançou aos pés do Senhor. E começa assim, ó. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Eu não sei com relação a vocês, mas eu fico muito impactada quando eu leio essa palavra. E assim, foi uma palavra que veio de uma forma assim, muito forte no meu coração. Essa mulher, eu acho que muitas de nós pode se identificar com ela, né? Porque, principalmente quando a gente se depara com Jesus, né? Quando a gente tem aquele impacto. Porque essa mulher, ela de fato teve uma revelação do Senhor, né? Ela, para ter uma atitude dessa, ela viu a grandeza, ela reconheceu que Ele era o Messias esperado. Ela olhou para Jesus e viu toda a sua grandeza. Ela reconheceu, esse é o Filho de Deus. E nada impediu essa mulher de estar aos pés dele. Nada impediu essa mulher de se aproximar.
Porque se a gente parar para avaliar, ela tinha algumas barreiras para chegar até Jesus. A primeira barreira é que ninguém entraria numa reunião daquela sem ser convidada. Muito menos uma mulher. Muito menos uma mulher. Né? Aparentemente, aqui, pelo que está descrito, não tem assim, todos os detalhes, mas era uma reunião de homens. Né? E ela não se importou com o que iam pensar. Ela queria estar perto de Jesus. Essa foi a primeira barreira que ela teve que enfrentar. Com relação a Jesus, ela teve atitudes mais impróprias ainda, porque ela se ajoelhou, parou do lado dele, se ajoelhou aos seus pés. Com as lágrimas, ela começou a chorar. As lágrimas molharam seus pés e ela soltou o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Soltar o cabelo em público naquela época era ato vergonhoso para uma mulher. Uma mulher soltar o cabelo em público era assim algo motivo de vergonha. Né? E ela, como se não bastasse isso, ela tinha um vaso de alabastro. Para as mulheres, isso era sinal de toda a sua economia. Normalmente era algo muito caro, irmãs. Não era, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou comprar um perfume da Natura, né? Agora está na moda Mary Kay, Boticário. Poxa, a gente ficou com ciúme daquele perfuminho. Mas não era o preço daquele perfuminho bem caro que tu pensou, não. Era mais dinheiro ainda. E ela não se importou. Ela não se importou de entregar todas as suas economias que estava guardada ali. E ela quebrou e ungiu os pés do Senhor. Ela honrou Deus com o seu corpo, porque ela, com suas lágrimas, molhou os pés, com o cabelo enxugou, com os lábios beijou, mas ela honrou e adorou o Senhor financeiramente também. Porque ela pegou aquele vaso, quebrou e ungiu com perfume, com aquele perfume. Né? Eu fico assim muito impactada mesmo. Eu fico assim, Senhor, eu quero ter um coração desse. Eu quero ter uma revelação ao ponto de ter uma atitude que essa mulher teve. Né? E eu fico pensando, né? A gente se depara, encontra Jesus, enche o coração de alegria, se prostra aos pés dele. Tem todo esse momento de intimidade com o Senhor. Mas e depois disso? A nossa caminhada. Porque o que Deus falou comigo nesse tempo, quando eu comecei a buscar Deus, Ele falou sobre o crescer em conhecimento de Cristo. Porque muitas vezes a gente se depara com o Senhor, ou quando conhece Ele a primeira vez, né, que se entrega, toma aquela decisão mais importante, melhor que a gente pode tomar na nossa vida, que é entregar a vida a Cristo. Ou numa reunião como aquela que nós tivemos no retiro, que eu creio que Deus restaurou muitas vidas que tinham perdido essa intimidade, essa presença. Eu fui tremendamente abençoada naquele retiro. Mas e o continuar? E o manter essa intimidade? E o crescer em intimidade com Deus? E a caminhada do dia a dia? Porque uma coisa é quando a gente está aqui. E aí Deus me trouxe à memória a parábola do semeador. Para minha surpresa, irmãs, porque eu confesso para vocês que eu sempre, quando li essa parábola, eu nunca pensei naquele que já caminha. Eu sempre pensei no novo convertido, em alguém que está ouvindo uma pregação. Né? Mas eu queria ler com vocês essa passagem da parábola do semeador. Né? Ela está um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Ela está no capítulo 8, a partir do versículo 4. Vamos ler juntas? Vamos lá. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eu vou continuar lendo com vocês, porque Jesus explica sobre essa parábola, né? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Eu quero abrir um parênteses aqui. Olha que coisa interessante. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus só é dado a conhecer a quem está perto de Jesus, a quem tem intimidade. Amém? E vamos continuar lendo aqui. Este é o sentido da parábola. A semente é a parábola de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Esses aqui, de fato, nem chegam a crer. Né? A palavra não encontra lugar, né? De crescimento mesmo. Mas mais adiante, a gente lê, Jesus explica, né? Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Eu queria me ater com vocês a partir do versículo 12, que fala aqui da semente que caiu na pedra. É bem interessante porque diz que caiu a semente, ela chegou a crescer, só que não criou raiz por falta de umidade. A planta, ela depende da água, né? Ela tira parte dos seus nutrientes da água. Fala aqui da falta do alimento. Foi alguém que recebeu, porque diz que a pessoa recebeu com alegria a palavra. A palavra foi recebida com alegria. Mas faltou o alimento. Faltou a terra sobre a rocha, não sobre a areia. E aí diz que vem as provações, a tribulação, e a pessoa se desvia por falta de raiz. Eu só consigo pensar que essa pessoa não teve intimidade de fato com o Senhor. Ouviu a palavra, viu que era bom, se alegrou, mas na caminhada ela não cresceu em conhecimento de Cristo, de quem é o Senhor. E por conta disso deixou de criar raiz. Porque o nosso alimento vem dessa comunhão, vem do conhecimento da palavra, mas vem da comunhão que nós temos com o Senhor. Né? Então vem a provação e ele se desvia. Mais adiante, a gente vê que fala dos espinhos. Né? A terra, ela caiu, os espinhos vieram no meio dos espinhos, né? A semente, aliás, caiu no meio dos espinhos e os espinhos sufocaram. Os espinhos, Jesus explica aqui, que fala que é dos cuidados do mundo, das riquezas. Né? E é interessante, sabe o que me chamou muita atenção? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha atentado para isso. Eu quero ler aqui com vocês, no 13, fala assim, Desculpa, no 14 fala assim, aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. Mas chegou a dar fruto. Não é alguém que não teve uma caminhada com o Senhor, não é alguém que chegou a ter uma certa intimidade com Deus. Essa pessoa aqui, ela ouviu, recebeu a palavra, começou a caminhar, a conhecer o Senhor, começou a ter, mas os frutos não chegaram a amadurecer. Por quê? Porque os cuidados do mundo sufocaram. Né? E com quantos de nós acontece isso? Eu estava pensando, Senhor, como é difícil às vezes a gente manter essa comunhão, tão difícil. Né? Eu não sei se é só para mim, irmãs, mas é o dia a dia. Né? Eu estava compartilhando com Edna, a última vez que a gente esteve junto, eu estava falando, Edna, foi um tempo tão difícil, do retiro para cá. Eu sei assim, que tudo coopera, né? Porque Deus me acrescentou muito assim, nesse tempo. Mas eu queria perguntar a vocês, eu não sei se é só comigo que acontece isso. Eu não sei com quantas aqui, o dia a dia, às vezes, deixa a mente tão inquieta, que atrapalha até você de orar. Você quer orar, mas você não consegue aquietar a tua mente. Eu andei tendo um tempo atrás, tão agitada, que eu acordava no meio da noite. Pum! Minha mente assim despertava.
Só que eu comecei a fazer assim: Senhor, em nome de Jesus, leva a minha mente cativa a Ti. A minha mente é Tua. Aquieta a minha mente em nome de Jesus. E voltava a dormir. Mas quantas aqui já se sentiram assim? Quantas aqui se sentiram tão agitadas? Eu tive um tempo da minha vida que hoje eu consigo fazer minha devocional de manhã. Mas ninguém entende. Todo mundo fala, poxa, de manhã, melhor tempo. Gente, mas para mim, saber que eu tinha um monte de coisa para fazer e parar e me aquietar para ler e orar, era muito difícil. Eu não sei se só eu passo por isso. E aí Deus começou a falar que essas coisas roubam, esses cuidados acabam roubando essa intimidade que nós temos com Ele. Outra coisa, né, que pode roubar o nosso tempo com o Senhor, a obra de Deus. Pode ser estranho, né? Mas às vezes a obra, o fazer a obra do Senhor, se a gente não vigiar, a gente se sobrecarrega tanto que a gente deixa de ter tempo com o dono da obra. A gente quer fazer tanta coisa. Não, estou fazendo para o Senhor, estou fazendo. E muitas vezes está de fato. Teu coração ama Jesus e quer fazer. Mas não adianta, minha irmã, fazer a obra, discipular, fazer nada dessas coisas sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo. E para ter essa presença, a gente tem que ter tempo com o dono da obra. Precisamos ter tempo com o dono da obra. Não tem como, sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E aí Deus começou assim, colocar essas coisas no meu coração, né? E eu falei assim, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu quero amadurecer, sabe, esses frutos. Eu sei que eu comecei a dar frutos, eu conheci o Senhor, eu comecei a dar frutos. Mas o que a gente precisa fazer para amadurecer? Eu não sei se acontece só isso comigo. Vira e mexe, eu estou me questionando. Senhor, tem te agradado? Eu estou no centro da Tua vontade? Eu quero dar mais frutos, Senhor, porque a gente corre o risco, no meio da nossa caminhada, de se acomodar com aquilo que nós já recebemos. Seja no nosso caráter, seja na nossa família, seja no ministério. E a gente não tem que se conformar. A gente tem que querer mais e mais e mais de Deus. Mais e mais de Deus. E para ter mais e mais de Deus, precisamos ter comunhão com Ele. Né? E aí, eu queria ir com vocês numa outra parábola. Que aí Deus assim, trouxe algumas coisas no meu coração. Né? Que é a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25. Eu falei que a gente ia ler um pouquinho hoje, né? Amém, misericórdia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Um tempo atrás eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser como aquelas virgens prudentes. Eu tenho orado a Deus assim, pedido a Deus para me ajudar. Eu falei: Senhor, me guia no caminho da salvação. Pode parecer estranho, né, irmãs? Pô, Cristiane, quanto tempo que você está no Senhor? Quanto tempo que você entregou a tua vida a Jesus? Há alguns anos, né? Uns 18 anos, pelo menos.
Mas eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho orado a Deus, Senhor, me salva. Não deixa eu me perder no meio do caminho. Me ajuda a ser como aquelas virgens prudentes. E aí, eu quando li essa parábola, Deus começou a saltar aos meus olhos algumas coisas. Né? Interessante que no versículo 1 fala assim, ó. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As 10 foram pelo mesmo caminho. As 10, não tomaram caminhos diferentes. Né? No 2 fala assim, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite extra. Bom, as 10 tinham lâmpada acesa. Estavam no mesmo caminho, tinham as lâmpadas acesas. A lâmpada acesa fala da palavra de Deus. As 10 estavam à luz da palavra de Deus. Ninguém estava ali enganado. Todas elas estavam no caminho para encontrar um noivo. Né? A lâmpada fala, eu lembrei até do Salmo 119, né? Que a tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? O Salmo 119, 105 fala sobre isso. Né? Então, mas somente 5 delas tinham azeite extra. E aí o azeite fala da presença do Espírito Santo, fala da unção. Né? Porque é importante, é fundamental que nós conheçamos a palavra de Deus. Mas a palavra sozinha tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque é Ele que nos revela a palavra do Senhor. Né? E aí, tem outra coisa interessante nesse meio do caminho aí, que eu estava até conversando com Edna, porque diz aqui mais adiante assim, ó. Mas à meia-noite ouviu-se o grito, né? Ou desculpa, antes. E tardando no 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu fui para casa com essa pergunta, Edna. E eu orei a Deus. Eu creio, irmãs, assim, o que veio no meu coração, hoje nós temos assim, despertado que a volta de Cristo está próxima. Mas teve um tempo que a igreja estava meio aqui relaxada, como se tivesse esquecido que o noivo vai voltar. Eu creio que é esse tempo que a gente ficou assim meio, até fazendo a obra de Deus, até buscando o Senhor, mas no nosso coração ficou tipo assim adormecido. Não vou dizer esquecido, mas adormecido, que Jesus vai voltar. Eu creio que é esse tempo. Porque as 10 dormiram. Não foram só as... A gente podia dizer, se fosse só as todas, a gente dizia, não, dormiu, né? Não estava prestando atenção. Mas foram as 10. As 10 dormiram. Eu creio que foi esse tempo. Né? Mas aí, elas são despertadas com um grito, dizendo assim, ó, o noivo está chegando. Né? E aí, o que acontece? As tolas, quando vão acender a lâmpada lá, as nécias, o que elas descobrem? Que estão começando a se apagar. E aí, desesperadamente, né, a gente vai ver aqui mais adiante, que fala assim, ó, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Né? Eu queria falar uma coisa aqui com vocês. Buscar a Deus requer esforço. A palavra, inclusive, diz que o reino de Deus ele é alcançado por esforço. Né? Buscar a Deus, buscar de fato, para se encher do Espírito Santo, é muito difícil. Mas sabe por quê? Porque requer renúncia. Né? Quando eu vejo essa passagem aqui, que as prudentes falam assim, vai lá, corre lá, vai comprar lá com quem vende. Eu fico pensando assim, né? Quantas de nós, muitas vezes, é aconselhada, desperta, minha amada. Vai buscar o Senhor. Busca o Senhor intensamente. Mas a gente, não, eu vou lá. Não, domingo vai estar lá o Franco, o Marcão pregando. Deus tem falado com eles, vai me acrescentar. Eles são homens de Deus, busca. Não, vou lá no meu discipulador, que ele, a mulher de Deus, busca. Mas não quer pagar o preço para ter a tua própria porção do Espírito. Sabe por quê? Requer renúncia. É abrir mão do sono na madrugada. É abrir mão da televisão, do seriado,
do Facebook, do WhatsApp, porque a gente muitas vezes, descaradamente, a gente fala que não tem tempo para o Senhor, mas liga o computador, vou ver rapidinho, quando você vê, passou 40 minutos, passou 1 hora. Eu já tive uma experiência dessa. Eu fui ligar o computador, quando eu fui ver, passou a hora. Sabe o que eu fiz, irmãs? Eu pedi perdão a Deus, porque eu fiquei tão envergonhada, porque quando eu olhei o relógio, eu tinha um compromisso, e eu deixei roubar o meu tempo com o Senhor, e eu pedi perdão a Deus, porque eu fiquei envergonhada. Todas nós estamos sujeitas a isso. Buscar a Deus requer renúncia, morte para a nossa carne. Muitas vezes o Senhor chama, quando tu está vendo aquele filminho gostoso com pipoca, e o Senhor fala assim, minha amada, filhinha, vai lá para o quarto, intercede pelo fulano, vamos ter um tempinho junta. E não é difícil, irmão? Ou é só comigo, só para mim que é difícil? Abrir mão do sofazinho lá, poxa, trabalhei tanto o dia inteiro, mas o meu Senhor está me chamando. E a gente perde a oportunidade de ter a nossa porção do Espírito. De nós sermos cheias. De nós. Sabe por quê, irmãs? É muito bom. São homens de Deus que vêm aqui na frente. De fato, Deus usa-os para falar conosco. Deus usa os nossos líderes. Usa o irmão que está do nosso lado, o nosso companheiro. Mas Ele quer falar diretamente com você. Ele quer ter intimidade. Deus, quando criou o homem, criou Adão e Eva, Ele queria tanta intimidade que todo dia entardecer, Ele ia lá ter comunhão. Nós perdemos por causa do pecado, mas veio Jesus, que é o segundo Adão, e por causa dele, do sacrifício da cruz, o véu foi rasgado. E a gente não valoriza isso. O Senhor dos senhores, o Deus do universo, quer ter comunhão conosco. E muitas vezes a gente prefere estar na frente da televisão, do computador. Já pararam para pensar nisso? Eu uma vez ouvi alguém ministrando, eu não lembro quem foi, se foi Fran, quem foi. Há muitos anos isso, eu nunca mais esqueci disso. O Espírito Santo habita dentro de você. E às vezes você passa o dia inteiro sem falar com Ele. Já parou para pensar nisso? Você é templo do Espírito Santo. Porque você não depende só lá na hora da tua devocional de falar com Ele. Eu vou falar coisas para vocês. Deus fala tanto comigo quando estou arrumando casa, lavando louça. Muitas vezes eu já tive experiências assim com Deus. De parar, de estar adorando, botar um louvor e o Espírito Santo começar a ministrar no meu coração. Ele fala conosco no tempo da nossa devocional lá, no nosso cantinho, no nosso quarto. Mas Ele quer falar conosco todo o tempo. Todo o tempo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ter comunhão comigo. Amém? Glória a Deus. E aí, elas vão tentar comprar o azeite, né? Só que elas voltam, e aí fala assim, E saindo para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora. Eu não quero passar por isso. Não quero mesmo, irmãs. E eu olho isso aqui, o que eu aprendo com isso? Que há tempo para buscar. A gente não sabe. Jesus falou que nem ele sabia o dia da volta dele. E às vezes a gente anda despreocupadamente. A gente anda como essas virgens tolas, deixando de valorizar enquanto podemos achar. Irmãs, vai ter um tempo que a gente vai querer buscar essas outras 5 virgens aqui. Elas tentaram correr atrás do prejuízo. Só que não deu mais tempo. Não deu mais tempo. Precisamos estar atentas. Tem uma palavra em Isaías que fala assim, vós mulheres que andais despreocupadamente. Não podemos andar despreocupadamente. O noivo, ele está à porta. À porta. E se fechou, e essas noivas que não buscaram no tempo certo, ficaram de fora.
E é interessante que ele fala assim, não vos conheço. Sabe por quê? Jesus conhece aquele que está próximo dele, que tem intimidade. Quem não tem intimidade é multidão. Quem não tem intimidade é multidão. E aí Deus falou assim, muito claramente comigo. Eu comecei a buscar Deus um tempo atrás, eu falei, Senhor, eu sei que tu tem falado de intimidade, de busca, por que tu vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula? Mas Deus falou algo assim, muito tremendo comigo também, porque a gente está vivendo o final dos tempos, não é isso? Quantas têm dúvida aqui disso? Alguém tem dúvida disso aqui? De que está se cumprindo os sinais, de que Jesus está às portas? Eu não tenho dúvida, irmãs, não tenho. E o Senhor falou assim comigo, você precisa ter intimidade, porque não basta você conhecer a palavra. A palavra, ela, de fato, te dá direção, mas o Espírito te dá o discernimento. A presença do Espírito Santo dentro de você te impede de ser enganado pelos falsos profetas, por tudo aquilo que vai vir. Precisamos estar cheias do Espírito de Deus, para que o Senhor comunique a nós todas as coisas. Todas as coisas. Não podemos deixar de buscar, irmãs. Não podemos deixar de buscar. O Senhor está falando conosco, porque Ele nos ama. Nós somos dele, e Ele não quer que ninguém se perca. Mas para que a gente não venha se perder, precisamos estar cheias. Cheias, para que o Espírito nos comunique ao nosso coração, aos nossos ouvidos, todas as coisas. Amém? E eu queria, assim, encerrar com vocês, voltando lá para Lucas 7, para essa passagem assim que é muito tremenda, que me edificou muito. Só que eu quero ler com vocês, aqui a partir do versículo 39. Né? Lucas 7, 39. Essa mulher é um exemplo para todas nós, né? Porque eu creio que o lugar que ela tomou é o lugar que o Senhor quer que todas nós estejamos. E é interessante, não sei se vocês lembram que lá atrás eu falei que ela soltou o cabelo e que isso era um ato vergonhoso em público, porque era algo que era feito na intimidade, mas ela não se preocupou. Nem com isso. Aquela mulher queria adorar o Senhor, queria estar perto dele. Né? E não se preocupou com nada. Interessante que ela não se preocupou, mas aí no 39 a gente vai ler aqui. Ó. Vamos lá. 39. Ao ver isso, né, tudo aquilo que a mulher fez, né, a atitude dela, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era um costume deles, né? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te
em paz. A mulher entrou ali sem nenhuma preocupação com o que iam pensar dela. E sabe o que eu acho interessante? Não precisou mesmo, porque Jesus defendeu ela, tomou a frente, falou com o fariseu, tá vendo esta mulher, tu não fizeste, mas ela fez tudo o que tu deveria ter feito e não fez. E assim o Senhor faz com cada um de nós, cada um que se aproxima dele, é assim que o Senhor faz. Aquele que se aproxima dele tem seus pecados perdoados, ele toma a frente das tuas causas. Todo aquele que se aproxima dele, ele não deixa desamparado. E o Senhor quer cuidar de nós, irmãs. Quer cuidar de nós. Quer fazer tudo isso por nós, mas precisa que tenhamos intimidade com Ele. Precisamos crescer em intimidade. Não basta dar frutos. Temos que amadurecer os nossos frutos. Você tem amadurecido seus frutos? Tem crescido em conhecimento de Deus? Eu tenho perguntado ao Senhor, eu questiono isso a Deus. Senhor, o que eu preciso mais? Nós não podemos, aquelas que já caminham com o Senhor há algum tempo, irmãs, não podemos nos acomodar. Não podemos. É isso que o Senhor falou no meu coração fortemente. E assim, eu digo para vocês que foi algo que Deus me trouxe, me deu assim, muito temor no coração, porque eu sei que o Senhor está voltando. E precisamos despertar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.